Em 2004, uma pesquisa feita por pesquisadores do Hospital St. Thomas de Londres concluiu que cerca de um quarto das mulheres possuía o gene da infidelidade, DRD4, o que as tornava mais propensas a terem casos extraconjugais. Posteriormente, um estudo mais aprofundado a respeito desse mesmo assunto foi realizado por pesquisadores na Universidade de Queensland, na Austrália. Nesse estudo, os resultados sugeriram que 63% do comportamento infiel dos homens e 40% nas mulheres podem ser atribuídos à herança genética. Mas e aí? Somos moldados por nossa educação e experiências ou nossos genes impõem o que podemos ser? Duzentos anos antes do monge Gregor Mendel dar os primeiros passos para o surgimento da genética, no século XVII, filósofos iluministas como John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau já se faziam perguntas como: o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe? Ou será que o homem nasce mal e a sociedade deve lhes impor regras? Durante muito tempo, a comunidade científica debateu o assunto, passando por diferentes épocas e indo de um extremo ao outro. Com o passar dos anos, o debate foi sofrendo algumas mudanças. A maior delas ocorreu no final do século XIX, onde começou a sair de cena a natureza humana e entrou a genética. No século XX, as coisas evoluíram rapidamente e muitas vezes de forma perigosa. Nesses cenários, podemos destacar dois campos de pesquisa que mais se empenharam em defender um ponto de vista. O primeiro foi o determinismo genético. Os cientistas considerados deterministas realizaram estudos que corroboravam a ideia de que a natureza humana, transferida hereditariamente através dos genes, prevalecia sobre o ambiente. Essa visão era compartilhada por muitos que frequentaram o primeiro Congresso Internacional de Eugenia em Londres. Francis Galton, fundador da eugenia, procurou apresentá-la como uma ciência que fornecia as bases teóricas para não só compreender os mecanismos da transmissão dos caracteres entre gerações, como também contribuir positivamente para a melhora das características do conjunto populacional. Durante esse congresso, o então presidente da Sociedade Eugênica, Leonard Darwin, filho de Charles Darwin, fez um discurso onde alertou sobre a possível ameaça de se permitir que desajustados se reproduzissem. Na própria conferência, houve muita dissidência e debate acerca do assunto, uma vez que essa é a forma de se construir a ciência. Mas infelizmente, essas ideias foram parar na esfera política e se espalharam rapidamente. Pois é, as fake news muito presentes nos dias de hoje já faziam estragos desde a época do papel impresso. Um pouco antes de tudo desandar de vez, o parlamentar conservador britânico Arthur Balfour, que na época era ex-primeiro-ministro da Inglaterra, discursou ao parlamento se dizendo preocupado, pois toda essa questão de hereditariedade era muito mais complexa e que a eugenia poderia ser sequestrada por pessoas que queiram forçar sua visão de mundo. E ele não poderia estar mais certo. Isso porque um ano depois, em 1913, 16 estados dos Estados Unidos já possuíam leis para esterilização forçada de pessoas com mente fraca. Nesse parâmetro estavam incluídas pessoas com esquizofrenia e diversas síndromes, mas também pessoas com meras dificuldades de aprendizado. E as coisas só pioraram. Em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 8 votos a 1 que Carrie Buck, de 21 anos, e a sua filha Vivian, de apenas 3, fossem esterilizadas. Esse caso ficou conhecido na história como Buck vs. Bell. Logo abaixo te mostraremos trechos da sentença dada pelo juiz Oliver Wendell Holmes Jr. Mas antes, queremos deixar claro que para você, desvendador que está assistindo a esse vídeo, que o objetivo não é gerar um discurso de ódio contra pessoas ou governos. Nossa intenção é meramente didática. Dito isso, aqui vai o primeiro texto da sentença. Será melhor para o mundo inteiro que, em vez de esperar para executar uma prole degenerada pelos crimes que cometeu ou deixá-la morrer à míngua por sua imbecilidade, a sociedade possa impedir os manifestantes inaptos de perpetuarem a própria espécie. A sentença continua, e o segundo trecho que queremos te mostrar é: a hereditariedade desempenha um papel importante na transmissão da insanidade e da imbecilidade. Para finalizar, selecionamos ainda um trecho mais à frente. 3 gerações de imbecis eram suficientes, se referindo também à avó da criança. Eugenistas alemães observaram tudo, e assim que o partido nazista assumiu o poder, tais políticas foram introduzidas, e como terminou, nós já sabemos, com a morte de milhões de pessoas nos campos de concentração. A crença de que a natureza, através dos nossos genes, faz quem nós somos, e pior, ainda julgar quais características físicas e intelectuais são desejáveis ou não, proporcionaram uma das maiores tragédias da história da humanidade. Na outra ponta, nós temos os campos de pesquisa behavioristas.
Depois de mostrarmos o extremo do determinismo genético, vamos falar agora da outra corrente que crê ser possível prever e controlar toda a conduta humana com base no estudo do meio em que o indivíduo vive. John B. Watson é considerado o pai do behaviorismo clássico, e suas teorias são muito influenciadas pelos trabalhos sobre condicionamento do russo Ivan Pavlov. A conhecida experiência com o cachorro que saliva ao ver comida, mas também ao mínimo sinal, som ou gesto que lembre a chegada de sua refeição. Assim, nós poderíamos ensinar as pessoas condicionando-as. Nesse cenário, alguns desses pesquisadores chegaram até a considerar que o livre-arbítrio seria uma ilusão. Para provar o posicionamento de que o ser humano é condicionado pelo ambiente, Watson condicionou seu filho a ter um medo irracional de coelhos. Skinner colocava sua filha em um berço muito similar às caixas ambientadas que ele utilizou em experimentos com coelhos e ratos. Winthrop Kellogg adotou um chimpanzé de 7 meses, chamado de Gua, para ser criado com seu filho Donald, de apenas 10 meses. O intuito era avaliar durante 9 meses como seria o comportamento do chimpanzé caso ele fosse criado com humanos. Kellogg, sua esposa e outros pesquisadores observaram meticulosamente os 2 bebês. Os registros dos experimentos incluíram eles batendo na cabeça de Donald e Gua com colheres para ouvir a diferença no som de seus crânios, bem como fazer barulho para ver quem reagiria mais rápido. Ainda como parte do estudo, tentaram convencer Gua a não comer bolhas de sabão empurrando uma barra de sabão em sua boca. E eles giraram Donald em uma cadeira alta até que ele começasse a chorar. Lembrando que eles fizeram isso, teoricamente, em nome da ciência. Bem, esse estudo, um tanto quanto bizarro, demonstrou que o ambiente tem muita influência sobre o comportamento humano e teve importante contribuição nas áreas de educação. Entretanto, em nenhum momento os experimentos foram capazes de refutar outros fatores na formação do indivíduo, como, por exemplo, o fator genético. Nos anos 90, o mundo acadêmico chegou à conclusão de que o comportamento humano é uma mistura de natureza, educação e simples acaso. Com o estudo do genoma humano, cada vez mais genes que poderiam influenciar determinadas características de personalidade foram encontrados, como, por exemplo, os genes relacionados à infidelidade, sexualidade e inteligência. Mas afirmar algo a partir desta informação é impossível, pois fatores de ordem cultural e ambiental têm grande relevância sobre características tão complexas. Um estudo realizado no Brasil no ano de 2018 mostrou que homens e mulheres traem na mesma medida. Porém, os comportamentos de infidelidade mais frequentes entre as mulheres são mais subjetivos e discretos, e podem, por vezes, nem serem percebidos como infidelidade. Isso porque as mulheres demonstraram maior discrição nas suas condutas de infidelidade, tais como mudar o vestiário e esconder determinadas mensagens do companheiro. Enquanto para os homens, os comportamentos foram mais explícitos, existindo maior protagonismo dos sujeitos, ou seja, são mais claramente considerados infidelidade, tais como beijar, trocar carícias sexuais, paquerar. Tanto os homens como as mulheres que fizeram parte desse estudo não tiveram como principal motivação para a infidelidade a necessidade ou insatisfação sexual no seu relacionamento. Ambos se referiram à insatisfação na relação como um todo, ainda que a média das mulheres para a insatisfação com seu companheiro ou com a relação tenha sido superior à dos homens na explicação de seu comportamento infiel. Assim, o estudo mostrou que mesmo que os homens estejam satisfeitos com a sua vida sexual com a companheira, eles podem cometer infidelidade pela busca de algo novo, de liberdade e de aventura, podendo inclusive ser uma forma de compensar uma insatisfação afetiva no seu relacionamento. As mulheres também são motivadas por fatores de ordem sexual, como desejo e atração pelo outro. Se um dia você descobrir que tem o gene DRD4 ou que seu parceiro o possui, não é motivo nenhum para preocupação. E olha lá, hein? Não vai ser pego e depois querer culpar os seus genes. Por fim, citando o autor Robert Matthews em seu livro 25 Grandes Ideias, no qual há um capítulo exclusivo sobre o debate da natureza versus educação, ele chega à seguinte afirmação. Após mais de um século de afirmações e contraafirmações, o debate natureza versus educação está sendo visto pelo que é, uma lição objetiva sobre os perigos de pensar que um dos lados de qualquer debate tem o monopólio da verdade. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Ative o sininho para receber a notificação de vídeo novo no canal. Comentem qual tema você gostaria de ver por aqui e nos vemos em breve.